Olá pessoal, tudo tranquilo, tudo bem? Segunda fase da Unicamp, não é? Bom, então antes da gente começar a comentar a prova, primeiro vamos levar em consideração o seguinte. Se a gente olhou, se a gente teve a curiosidade de dar uma olhada lá no manual e ver a carta do pró-reitor, do vestibular, lá da Unicamp, a gente vai perceber o seguinte, a prova não foi surpresa. Ela se encaixa exatamente no modelo, no perfil de prova que a Unicamp definiu para si, né? Mas eu acho que de uma forma geral, a prova desse ano ela escapou de alguns modelos, daquele modelo convencional que a Unicamp tinha adotado nos últimos tempos. Por quê? Sempre houve, na segunda fase da Unicamp, algumas questões assim mais simples, algumas questões que relacionavam imagens, que criavam algumas relações mais fáceis de serem percebidas. Esse ano não houve. A prova foi uma prova muito exigente, vou falar primeiro da parte de linguagem, foi uma prova muito exigente, a começar pela seleção dos textos. As três primeiras questões, com textos bastante elaboradas, cada questão com itens A e B, e questões que exigiam não aquilo que tradicionalmente se convencionalmente fala, interpretação de texto, não. Era necessário interpretar os textos? Sim, era necessário interpretar os textos, mas era necessário ter base e base muito bem feita, base muito sólida, né? Havia algumas questões de ordem redacional na prova de linguagem bem interessantes, no sentido de você identificar os argumentos, qual argumento que estava sendo usado, quer dizer, conhecer a estrutura do texto para poder interpretar o texto, tá? Então, 3 questões elaboradas, 3 questões muito bem feitas, 3 questões bastante exigentes. 3 questões de literatura que também não foram das mais simples. Houve uma cobrança de Camões e Guimarães Rosa, que faziam parte da lista nova, digamos assim, da Unicamp, e o Viagens na Minha Terra. Vamos começar pelo Viagens na Minha Terra. Um livro difícil, um livro elaborado, um livro exigente. A partir do finalzinho do texto, do livro do Garré, a Unicamp cobrou uma relação metafórica que o Garré faz ali. Questão muito bem feita, questão muito exigente, questão muito profunda, né? Da Oriveja Augusto Matraga, uma questão também, todas elas contendo A e B, uma questão que envolvia o título do conto, a Orivez, e uma relação metafórica, e a letra B, um conhecimento do enredo, porque a questão era, olha, o personagem encontra o Joãozinho Bemê em 2 circunstâncias. Quais são essas 2 circunstâncias e de que forma isso se relaciona com a estrutura do livro, né? De novo, uma questão bastante elaborada, uma questão bastante exigente. E a mais simples, que não foi nada simples, a do Camões, que pedia uma relação de lugares, né? A Babilônia e o Sião. Babilônia, o exílio, Babilônia, Macau, o Sião, Portugal, mas uma relação elaborada, uma relação difícil. E a letra B, mais simples, pedindo lá o desconcerto do mundo, que era uma coisa bastante batida em Camões, embora cobrasse de você que você identificasse no texto onde é que estava esse desconcerto do mundo. Então a parte de linguagem e de literatura, muito difícil. Na redação, né, as 2 propostas da redação, eu diria que a Unicamp, esse ano, ela se superou. Porque não só ela não identificou, né, de antemão que gêneros que seriam cobrados, como houve uma mistura de gêneros. Então, a primeira redação, ela pedia para que você fizesse uma resenha, né? Mas não era uma resenha simples. Você tinha que ter os conceitos de resenha, você tinha que fazer uma pequena narração e eles deram um roteiro que deveria ser citado, né? A partir de uma fábula do La Fontaine, você deveria fazer uma resenha disso. Mas não era só uma resenha, repito, há uma mistura de gêneros redacionais, né? Uma redação que deve ter exigido bastante de você. A segunda era um texto de divulgação científica, né? Sobre o tema a indução das emoções, e aí de novo um roteiro para você seguir. Mas dentro disso você teria que fazer uma pequena narração, que você teria que contar narrar alguma coisa que exemplificasse o que você estava falando. Você deveria citar algumas coisas do texto,
do texto que eles deram, e aqui tem que tomar muito cuidado para que você não tenha copiado, portanto há um conceito envolvido aqui que é o conceito de paráfrase, né? Então, de novo, nós estamos diante de uma proposta de redação bastante exigente. Então, tanto na redação quanto na linguagem e na literatura, né, a prova da Unicamp esse ano foi uma prova bastante elaborada, foi uma prova bastante difícil, né? Se você se preparou bem, se você tem uma base bastante razoável, eu acho que você tem uma chance bastante razoável. Mas foi realmente uma prova para quem tem bons e profundos conhecimentos.